Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. O nosso coração recebe as influências dos nossos maus pensamentos, dos nossos maus sentimentos e também recebe influência do meio ambiente, das energias que estão no meio ambiente, sejam elas boas ou más. Por isso, a importância da conscientização da psicopatologia e da sociopatologia, porque senão nós seremos, assim, vítimas constantes, totalmente, do ambiente que a gente vive e sofre. E aí tem as mídias, tem as escolas, tem a internet, tem o ambiente em casa, tem o ambiente nas ruas, que estão continuamente nos influenciando. E essa influência vem diretamente para o nosso organismo, nosso coração, nossa estrutura energética e estraga as nossas células, o nosso sangue e a nossa saúde no geral. É um fato muito interessante, né? A pessoa, em geral, quando tem qualquer sintoma assim, de saúde, problema qualquer, ela já quer ser internada. Mas sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa entra no hospital com uma doença e porque os outros também têm outras doenças, ele entra com uma e sai com 3 doenças. Quer dizer, piora a situação. Isso é muito comum a ver nas psiquiatrias, né? Quando os médicos vão para a psiquiatria, vão atender como psiquiatras, então eles têm assim uma influência muito grande já energética do sangue dos doentes, assim mais doentes, que influem na conduta dele, de maneira que o coração, né, é que recebe as emoções e o cérebro é que, pela razão, tem que brecar, né, um sentimento ruim ou uma ideia ruim. Então, não é uma questão assim, vamos dizer, do indivíduo ter soberba e não ir para o céu, a inveja, ódio, avareza e não ir para o céu. É uma questão aqui de viver bem. O indivíduo, para viver bem, ele tem que ser bom. Se o indivíduo não é bom, ele não pode viver bem. Por quê? Porque já no interior dele existe uma indisposição, né, para o bem, que ele não consegue viver no bem, então vai se tornando cada vez mais doente cerebralmente. De maneira que essa questão, vamos dizer, nos cargos, né? Porque no Brasil o presidente só pode ficar 4 anos. Por quê? Ou então outra função qualquer só fica poucos anos. Por causa disso, né? Porque mais do que isso, ele vai adquirindo os vícios assim das outras pessoas que trabalham com ele, que têm poder também de exercer assim influência, e ele fica cada vez pior. Então a gente pode mostrar o que acontece no coração. Veja essa foto do exame de sangue. Veja aí que interessante. Está vendo, doutora Julieta,
Aí não tem glóbulo mais assim, vermelhos, não tem glóbulos total assim na Constituição. Doutor Kepp, isso tem relação com o estresse, né? Então, quando a pessoa está muito esgotada, ela não quer verificar, né, também os problemas que ela tem, e ela vai piorando, né, nesse nível de estresse, o coração não consegue fazer essa função de ímã, né, de captar essa energia magnética que, inclusive, corrige os defeitos das células. Então, nós vemos como consequência desse estresse e da censura de não querer ver a patologia, essa deformação nas células do sangue, chamada rolô ou pilhas de moedas. Isso é uma comprovação, né, doutora, daquilo que vocês explicaram no segmento anterior e têm explicado. A influência energética que o coração exerce aí no sangue, e o sangue circula pelo organismo todo, deveria alimentar todas as células, então a questão fica toda complicada, porque passa pelo coração. Se as energias no coração não são boas, acontece isso que foi mostrado, quer mostrar? Aí. Então fica um sangue energeticamente totalmente prejudicado, desmagnetizado, prejudicado, não exerce a sua função. A pessoa começa a se sentir mal, cansada, tem problemas até de circulatórios, etc, etc. Então vejam outro exame de sangue, como deveria ser o sangue, assim, mais perfeito. Veja lá, os glóbulos são formados normalmente, e mesmo que tenha defeitos, que tenha forma de limões assim alongados, etc., ainda tem mais assim, vamos dizer, equilíbrio do que em geral existe. A doutora não nota em vários males, assim, doenças. Qual a sua ideia? Doutor Kepp, quando nós vemos essas células assim deformadas, já podemos pensar, né, que pode ter problemas digestivos, que pode ter problemas do próprio sangue, que as proteínas também elas não estão funcionando como poderia. Então, vamos ver agora o caso da odontologia. A doutora acha que na odontologia também há influência da conduta da pessoa na questão óssea dos dentes? Sim, há uma ligação bem direta. Por exemplo, essa doença chamada popularmente piorreia, quando os dentes ficam moles, é totalmente ligada à conduta do ser humano. E eu tenho atendido alguns clientes que eu comento isso com eles, né, que se eles corrigirem uma conduta errônea que eles estão tendo, eles podem melhorar a estrutura óssea. E isso tem acontecido. Essas pessoas que se conscientizam e melhoram uma conduta errônea, um mau pensamento, maus sentimentos, né, ela consegue melhorar a estrutura óssea e os dentes voltam a ficar firmes. Isso que na odontologia, a periodontia não consegue resolver. Então, a pessoa tem que trabalhar com a parte emocional, com os sentimentos, pensamentos e ações. Se ela for boa, ela melhora, ela volta a ter saúde. A gente também não pode esquecer a questão do direito, né? O direito, em geral, como a palavra fala, é endireitar o que está torto. Então, antigamente, o direito era ligado à questão humana e à questão até teológica. O direito teria as leis, né? Que obedecer às leis divinas para ser perfeito. E na era moderna, o direito se desligou da questão praticamente divina
e considera só o que é, vamos dizer, de estudo ou a questão humana. O que o doutor Rodrigo acha disso? O Dr. Kepp, o direito, desde, vamos dizer, século XIX, principalmente, final do século XVIII, ele se tornou extremamente materialista. Então, o direito, hoje, ele estuda o quê? Ele estuda a conduta patológica, né? A conduta, a existência do mal. Mas ele não estuda as causas, né, do comportamento. Ele não analisa, ele não conscientiza isso. Só que nós precisamos unir a razão com o sentimento do amor. Porque já dizia Blaise Pascal que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então as verdades não estão só na razão, mas e sim na consciência. Então neste livro aqui, ó, que o senhor escreveu, A Libertação pelo Conhecimento, explica isso, que a justiça só pode acontecer quando você une o aspecto da razão e do sentimento, da teologia com a filosofia e a ciência. Então aí teremos justiça. Eu queria fazer um comentário aqui, que toda a sua obra, Dr. Kepp, é pautada na libertação do ser humano. A libertação do ser humano do mal, do sofrimento, da dor, da doença. Então, um livro mestre do senhor, primeiro, libertação, a libertação. Depois, a libertação da vontade, a libertação do ser, a libertação pelo conhecimento e a libertação dos povos. Então, só a pessoa que aceita entrar em contato com a verdade, seja ela a própria verdade ou a verdade do mundo, é que se liberta. Então, muitos dizem, mas que verdade? A verdade é relativa. A verdade para um não é a mesma do outro. Quando eu costumo lembrar do seguinte: todas as pessoas sabem o que é a mentira e ninguém gosta. Ninguém gosta de ser enganado. Todo mundo sabe o que é a mentira. Então, como não saber o que é a verdade? E a verdade é absoluta, assim como a mentira o é. E eu gostaria, então, de deixar aqui essa noção. A ciência que Dr. Kepp desenvolveu, ela é baseada em fundamentos filosóficos e metafísicos, teológicos, inclusive, né? E se nós não nos atentarmos a isso, nós não vamos entender o que vai mal conosco. Eu escrevi um livro sobre eu chamei de energética, porque a chamada física foi criada por Newton, né? Por Isaac Newton, lá na Inglaterra, e a física começou a estudar essa ciência, praticamente desenvolveu essa ciência com o nome de física, como se a física fosse a questão fundamental. Então, o átomo seria o primeiro elemento a existir. Então, eu coloquei esse livro, A Nova Física, da Metafísica Desinvertida, porque eu quis falar que antes da física existe a energia, que é o primeiro elemento, como o César falou, o primeiro elemento que existe não é o átomo, é a vibração.
tudo vibra. Então, é através da vibração que tudo começa a existir. Quando a pessoa perde a vibração, então ela começa a perecer. O que é saúde? É uma vibração constante, uma vibração contínua. E o que é a doença? É o estancamento, né, dessa vibração. Então, o primeiro elemento que existe, que faz tudo crescer, é praticamente dessa questão da vibração. Veja o ventilador, né, César? Esse ventilador aí, nós colocamos a energética, assim, o magnetismo como elemento fundamental para a questão da saúde. Então, né, doutor Kepp, essa questão é importantíssimo o pessoal, o telespectador, perceber que a física ela define energia como matéria em movimento. Mas e a matéria? De onde vem? Então eles acham que a matéria vem do átomo. É o átomo em movimento que faz a energia da matéria. Mas e o átomo? De onde vem? Então eles nunca vão na causa. Eles estão sempre dizendo que é uma partícula que é a origem da energia. Só que, na verdade, o senhor, com o desenvolvimento da ciência da energética, mostra que a energia é anterior à matéria e é ela que produz a matéria através do fenômeno da ressonância. Ressonância, que nem um instrumento, um violão que eu toco, sai a música é ressonância. Então, as formas da natureza são ressonâncias dessa energia. Essa tecnologia aqui que a gente desenvolveu baseada nesse conhecimento da energética, ela funciona assim, ela tem ímãs aqui dentro que giram. Então, esses ímãs, eles têm a propriedade de captar, assim como o coração humano capta a energia de fora, o ímã, ao girar, ele também está captando essa energia que forma a matéria. Então, essa energia é uma energia natural, uma energia de saúde. Quando o ventilador emana o vento dele, ele emana um vento magnetizado. Esse vento magnetizado, por ser uma energia natural, ele beneficia o meio ambiente e traz saúde para todas as pessoas e bem-estar. Tanto é verdade que todo mundo próximo a esse ventilador se sente bem e sente visivelmente a diferença dele para um ventilador convencional. Então, qual o elemento fundamental, o elemento principal que existe, vamos dizer, cosmicamente, no céu, os planetas, sóis, estrelas, né? Qual o elemento fundamental? É o elemento invisível para nós. Então, fala, por exemplo, do paraíso terrestre, né? O que era o paraíso? O paraíso é quando o ser era mais assim espiritualizado e que ele vivia mais em contato com coisas espirituais, que vivia em contato com anjos e provavelmente até com Deus, né? Deus, vamos dizer, estava no paraíso em contato com os seres. Então, houve uma inversão enorme em, por exemplo, de eliminar que o que é invisível não existiria. Então, a ciência física teve o nome de física porque não admitiu, né, que a parte energética da energia exista, porque a energia a gente não vê. Então, quem vê as ondas, né, passando no espaço, é fácil verificar, né, na televisão, quando, por exemplo, existe esse estudo, essa amostragem de carros, um batendo no outro, de problemas assim,
descontrole dos automóveis. Então, é claro que pode haver muitos indivíduos que bebem muito e perdem o controle, mas não é por causa disso, é que o controle fora, assim, vamos dizer, invisível, é um controle da própria energia. Então, nós estamos vivendo dentro de energias. Então, se o indivíduo perde a direção de carro, de avião, de qualquer veículo que tenha, né, motor, é mais uma questão de energética de fora, que essa energética mudando, né, de posição, como, por exemplo, a tempestade, os vulcões, né, a terra que emite até labaredas, até o céu, né, aparecem assim, fogo. Então, essa questão é mais assim uma questão de, vamos dizer, de energia que o ser humano tem e que ou ele emite ou a própria natureza fica cansada de receber tanta energia negativa, orientação. Então, se os senhores notarem, tudo que o ser humano tem feito tem, assim, um aspecto negativo. Por exemplo, a medicina é invertida. Não adianta estudar o corpo sem estudar a alma. Então, para conhecer o corpo, tem que conhecer a alma. Então, o que vai na alma é que o corpo mostra. A questão da física, né? O que adianta falar do movimento como Isaac Newton falou, questão do movimento externo, o movimento perigoso, o movimento bom, às vezes, e o movimento mau, vem de dentro da pessoa, da energia que ele desenvolveu, das ideias, do pensamento. Então, não é questão do indivíduo poder pensar qualquer coisa que também não pode. A pessoa não pode pensar o mal, não pode desejar o mal, não pode querer ideias ruins, porque isso tudo desenvolve nele doença e doença mental. O que é esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, até mesmo histeria, doenças menos graves. O que é isso? Vem do desejo da pessoa de que ideias erradas que ele tem, ou então ideias ruins que ele tem, sejam reais. Então, se o indivíduo começa a pensar que ele seria isso, mas aquilo, uma espécie de Deus, já é uma doença. Ou se ele chega a pensar que ele, vamos dizer, veio do macaco, é uma ideia errada e que perturba ele. Se ele começa a pensar que é o próximo, que perturba a vida dele, que é o outro, né, o semelhante que traz problemas, é uma ideia errada. Então, essa é a questão. O ser humano só pode pensar no que é certo, desejar o que é certo e procurar o que é certo. Cada vez que ele procura uma coisa fora daí, por exemplo, que ele poderia ser Deus, já começa a ser doente e doente grave. Então, para curar, a psicanálise, principalmente a nossa, né, trilógica, é para fazer com que a pessoa, o doente, né, o esquizofrênico, maníaco, depressivo,
pense certo. Se ele pensar certo, então ele vai deixar as manias, depressões, etc. de lado e vai viver uma vida normal. Então, Estamos na hora, estamos né? na hora. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.